Aí, galera, você que está conectado no Agitando Podcast, hoje meu convidado é o diretor Fábio Chateaubriand. Eu falo até com gosto, sobrinho neto do Chateau. Fábio, seja muito bem-vindo. Júlio, boa tarde a todos os ouvintes do nosso podcast, Agitando o Podcast. Obrigado pelo convite, eu agradeço também ao convite do André Maris, e também a toda a equipe, né, aqui do podcast, e a você, principalmente, Júlio, que é um grande amigo, um grande defensor, né, da nossa memória pública nacional. Verdade. E um grande parceiro, né? Então, eu que fico muito lisonjeado pelo convite, estamos juntos. Antes de começar esse bate-papo, eu quero agradecê-lo a você e o seu assessor que está aqui, o Bruno, de me convidar para matar a saudade e relembrar grandes momentos. Eu tinha 12, 13 anos, você me levou para a Fazendinha JK. Agradecer ao Adalberto, superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, seu Joaquim e dona Rosana, que nos recebeu muito bem na Fazendinha. Essa história mexeu muito comigo, Fábio. Pois é, Júlio, eu vim a Brasília mais uma vez para dar continuidade aos trabalhos do documentário Juscelino Kubitschek, o reinventor do Brasil, e ao livro fotobiográfico que eu estou publicando, que é JK, uma fotobiografia. E não tem como falar de Juscelino sem passar pela Fazendinha, né? A Fazendinha JK, lá em Lusiânia, no estado de Goiás, aqui pertinho de Brasília, foi a última morada do presidente Juscelino, num momento muito crítico da vida dele, né? Então nós, a TV Cultura, decide produzir uma série documental, né, de 4 episódios, com 1 hora cada, além dessa fotobiografia, e além de 2 exposições lá em São Paulo, que nós queremos que ela seja itinerante a partir do próximo ano. Mas a Fazendinha é um capítulo importante e triste da vida de Juscelino. Exatamente, né? Você vai finalizar, mas eu gostaria de saber também, você à frente, como diretor da TV Cultura, o que você movimenta São Paulo e Brasil? Você entendeu, né? Eu entendi, Júlio, mas antes de responder a sua pergunta, só fazendo um link com a emoção que você teve ontem lá na Fazendinha. Muita. Eu vi a sua emoção, eu vi você rememorando, né, os momentos incríveis da sua infância, da sua adolescência naquele lugar, com pessoas tão queridas, né, da sua época. E que, de fato, eu nunca estive naquele lugar, né, via por fotos, por matérias jornalísticas, e confesso que me surpreendeu. Aquele lugar tem uma energia interessante, tem uma energia muito forte, né, e conta um capítulo muito importante da vida do Juscelino. O que me marcou, né, Fábio, foi o momento certo que a Márcia Kubitschek trouxe Fernando Burrones para apresentar para a família, para os amigos, e fizeram um campeonato de vôlei em nome do Fernando. E quem foi o juiz foi até meu próprio pai, Serafim Jardim, presidente da Casa Juscelino, que você conhece bem. E quem estavam lá? Os jovens, né? Os filhos do Carlos Murilo, as 2 filhas da Márcia, os 3 filhos da Maristela, e todos nós, né? Marco, Flávia, eu, Otávio, e andava de pedalinho no lago. Poxa, foi grandes momentos que eu passei ao lado e vendo o JK. Eu vi até um momento que me marcou muito, foi a chegada do Alexandre Garcia, que era porta-voz na época, do presidente João Figueiredo. Justamente, a Fazendinha tem muita história. Embora a nossa historiografia ainda a deixe de lado, ou nem tem conhecimento da importância para a nossa história. Mas o nosso desafio, Júlio, é justamente esse, não é? De apresentar a Fazendinha, apresentar a história do JK naquele local, apresentar a história da nossa capital,
que aconteceu naquele local, e você acaba de bem mencionar um episódio da maior relevância. Você não acompanhou a conversa do jornalista Alexandre Garcia com o ex-presidente JK, mas seguramente o Juscelino, naquele momento, ele tinha interlocuções com o governo até então instalado, né, o governo João Figueiredo, e os governos militares de antes, né, justamente para tentar recuperar sua vida política. O Juscelino teve os seus direitos políticos cassados e ele de fato tinha o desejo de voltar a governar o Brasil para dar continuidade ao trabalho que ele iniciou aqui em Brasília. Ele tinha como slogan, né, de uma possível campanha em 65, 50 anos de fartura em 5. Né? Ele estava repetindo o bordão do seu governo, né, 50 anos em 5, e aí ele ia dedicar... E até a própria Márcia, né, falou. Justamente. Né, que eu vi você contando, a Márcia, qual que era o papai? Justamente, é uma das frases que mais bem resume Juscelino Kubitschek, é da Márcia, filha dele. Márcia diz o seguinte: papai convocou o futuro para o seu governo e fez o Brasil avançar 50 anos em 5. E isso é fato, né? Porque, Júlio, quando você pesquisa, entra, né, com toda a dedicação numa pesquisa como essa, você vai descobrindo detalhes da vida pública nacional e que são importantes. Na época era um detalhe, mais que hoje esse detalhe ele foi essencial para a construção de alguma política no Brasil. Então nós temos esse desafio, né, de mostrar um presidente que deixou de governar há mais de 60 anos, né, faleceu há mais de 40 anos, e praticamente o jovem, as nossas novas gerações não sabem quem foi Juscelino Kubitschek. Isso é onde que eu vou chegar, Fábio. Perfeito. Gostaria de saber onde nasceu essa paixão, né, para você fazer esse livro espetacular, o documentário que eu quero que você conta, depois aonde você vai lançar, as datas, né? Perfeito. Os estados e o Distrito Federal, mas o mais importante, as dificuldades que você passou para chegar onde você chegou até agora, né? Com essa força, com essa garra, junto com a tua equipe. Uma equipe muito dedicada e que, se não fosse ela, seguramente nós não teríamos esse resultado que a população conhecerá brevemente. Mas eu sempre fui um admirador do Juscelino, Júlio, desde muito cedo. A primeira vez que eu ouvi o nome Juscelino foi na escola. Eu não lembro em que ano, em qual série, mas foi no primário, e tinha um garoto na minha sala, um amigo, que se chamava Juscelino. E ele falava: eu tenho o nome de presidente, né? Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Juscelino. E aí, eu vim morar em Brasília, por pouco tempo, mas morei em Brasília por 6 meses em 2006 e tive contato com essa cidade. E apaixonou. E me apaixonei, de fato. Né? Brasília você gosta ou não gosta, né? Graças a Deus, a grande maioria gosta de Brasília. E eu gostei de Brasília. Gostei da cidade, gostei da proposta, gostei do clima, gostei de tudo. Né? E as coisas, a vida nacional brasileira acontece aqui em Brasília. E foi aí que eu passei a ter contato com o Juscelino. Então eu ia ao Memorial JK para conhecer a história do Juscelino e fiquei, de fato, surpreendido com a grandiosidade da obra deste político brasileiro, né? E a partir disso eu passei a admirá-lo. Conheci a Maristela Kubitschek, filha do Juscelino, fundamos um Instituto de Políticas Públicas voltada para jovens em 2006. Maravilha, Fábio. Em 2006, dentro da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que foi o nosso padrinho e um grande amigo da Maristela também, e a partir disso nós tivemos contato, jovens, né, com desejo de mudar o Brasil, mas com responsabilidade, ouvindo os mais experientes. Então nós criamos esse espaço para se discutir políticas públicas com os jovens, amigos meus e da universidade. E aí nasceu o Instituto Pensando Brasil. E o Juscelino Kubitschek foi um dos pilares do nosso instituto. Ele foi uma referência do que nós queríamos como instituto gerido por jovens e com a intenção de influenciar outros jovens com boas experiências públicas. E o Juscelino foi um dos nossos focos dentro do nosso Instituto Pensando no Brasil, assim como o FHC e o Tancredo Neves, né?
Hoje esse instituto ele não mais existe, né? Ele já cumpriu com seu papel dentro da sua época, e isso só fez alimentar o desejo, Júlio, de contar a história do Juscelino Kubitschek e de Brasília para as novas gerações, para as pessoas da minha idade. É isso que é maravilhoso. Você está fazendo um livro, o documentário está em quantas partes, o documentário hoje? O documentário, ele Você dividiu, né? por 4 episódios, né, com 1 hora cada episódio. De 1 hora. De 1 hora, né? Inicialmente seria um documentário de 30 minutos, só que a vida do Juscelino ela é tão grande e complexa que 30 minutos não conta nem 1% da sua vida. Então, nós decidimos estender a nossa série em 4 episódios de 1 hora cada, bem como o livro, né, a fotobiografia, que é a primeira vez que um político, uma personagem do nosso país ganha um livro onde a história dele vai ser contada através de imagens. Isso é inédito, porque o jovem não gosta de ler. Eu vi ontem, nós estávamos conversando, você entregar aquele livro 50 em 5, eles não vão ler nunca. Não vão ler. Hoje, o consumo de mídia é um consumo rápido. Tá? Na internet, no áudio, podcast é justamente isso. Nas redes sociais. Qual a linguagem, Júlio, que eu vou usar para conversar com esse público? Porque eu não preciso convencer você, ou André Maris, perdão, ou Serafim Jardim, de quem foi Juscelino e a importância. Não preciso, né? Vocês já conhecem a história, já são jusselinistas, já são admiradores do trabalho público deste personagem brasileiro. Mas os jovens não sabem quem foi JK, não sabem qual a obra que ele deixou como herança para o nosso Brasil. E o nosso desafio é esse, né? Através de uma linguagem jovem, moderna, instigante, convença os jovens e prenda os jovens a assistirem, na verdade, o nosso documentário Juscelino Kubitschek. Você pode contar comigo, viu, Fábio? Eu sempre conto. Outra coisa, como é que você veio buscando esse trabalho? Foi pelo Brasil inteiro, sei que você está até aqui, eu coloquei, você entrevistou o Josias, motorista do ônibus Cometa, daquele acidente fatal do nosso grande estadista Juscelino Kubitschek. Conta essa história pra gente. Conto. Antes disso, Júlio, eu só queria complementar a seguinte informação. Depois de tudo isso, eu quis produzir essa série e um livro. Era um projeto pessoal. Eu apresentei esse projeto para o presidente da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, o José Roberto Maluf. Quero agradecê-lo aqui publicamente pelo espaço e também pelo incentivo que ele, como presidente da Fundação Padre Anchieta, a principal emissora pública do Brasil, tem dado para este projeto de resgate memorialístico. Então, agradeço ao presidente José Roberto Maluf por essa oportunidade de conduzir esse trabalho para a TV Cultura. Mas esse trabalho, ele surgiu como um desejo pessoal. Eu levei essa ideia para a TV Cultura, foi aceito, e aí a partir de dezembro de 2021 nós começamos efetivamente a colocar o bloco na rua. Foi quando eu liguei para o seu Serafim Jardim, o seu pai, um grande amigo. Grande figura, um grande lutador, né? Há quase 40 anos à frente da casa de Juscelino, que você tem um carinho especial por Diamantino e pela casa. Tem um carinho especial. É uma história linda ali, né? Foi ali que começou tudo, Fábio? Foi ali que começou tudo. Então a casa de Juscelino, Serafim, por intermédio da casa, abraça o projeto, decide apoiar, coloca à disposição do nosso projeto todo o acervo da casa de Juscelino, e isso vai abrindo portas. O próprio Serafim atua diretamente na prospecção do nosso projeto. Então ele liga para algumas instituições, para alguns administradores de instituições de acervo, pedindo para que eles também contribuíssem com esse projeto. Então o pontapé começa em Diamantina. Quando eu ligo para o Serafim em dezembro de 21, depois de 10 anos praticamente, Júlio, sem falar com o Serafim, os destinos da vida, né? Mas os destinos, ou como diz o Serafim, o JK nos coloca em contato novamente, e a gente vem há um ano e meio, trabalhando neste projeto. Júlio, foram mais de 50
1.000 fotografias investigadas, pesquisadas, não só aqui no Distrito Federal, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no estado de Goiás, em Minas, fora do Brasil, né? Então foi um trabalho muito profundo. E dessas 50.000 fotografias, nós extraímos 400 fotografias para o livro fotobiográfico, e parte considerável dessa base de fotografias de imagens tem sido utilizada no documentário. Mas primeiro era o livro. E a partir daí que nasceu a vontade de montar o documentário, de fazer, de mostrar uma história para os jovens de Brasília, do Brasil, quem é, de fato, Juscelino Kubitschek. Porque você falou, eu sei, que Juscelino hoje, pelo grande homem que foi, a porcentagem dele está lá embaixo, como presidente. Coincidentemente, no mesmo dezembro de 21, sai uma pesquisa do Datafolha, que sai às ruas do Brasil e faz a seguinte pergunta para a população, numa amostragem: qual foi o principal presidente da história do Brasil? Nós tivemos 51%, isso em dezembro de 21, 51% apontando Lula como o principal presidente da nossa história, Jair Bolsonaro com 11%, foi feita a época em que ele presidia o Brasil, então o Bolsonaro estava constantemente na mídia, o Fernando Henrique Cardoso 7%, e aí vem JK e Getúlio Vargas com 4%. Ou seja, dois grandes homens públicos, Getúlio e Juscelino Kubitschek, esquecidos pelo país, pela nossa memória. No Brasil disse, né, Júlio, que o brasileiro tem memória curta. Isso tudo foi levado em consideração. A pesquisa. Fato é, você vai nas escolas e pergunta, quem foi Juscelino? Não foi. O que é Brasília para o Brasil? Ninguém se questiona. Ninguém Brasília... sabe como é que foi o trabalho, né, a luta do JK para trazer Brasília para o Planalto Central. Do JK e de uma equipe que acreditava no Novo Brasil. E eles fizeram o Novo Brasil, Júlio. O JK, ele não fica na retórica, né? Ele foi o presidente que fez. E é difícil, não houve nenhum outro Juscelino Kubitschek depois do JK. Né? O seu pai cunhou a expressão JK procura-se outro, né? Porque não tem. O Brasil ainda, Júlio, está sentado no que Juscelino fez há mais de 60 anos. Né? Quando o Juscelino ele assume a presidência da República, o Brasil não produzia uma caneta BIC. Não tinha tecnologia para isso. Era um país extremamente rural e costeiro. As cidades do Brasil estavam concentradas na costa e o interior vazio. Por uma questão estratégica e de soberania, JK, cumprindo o que já havia na Constituição, transfere a capital para o centro do Brasil. Um dos estudos apontava que a região que deveria abraçar a nova capital seria a região do Triângulo Mineiro. O Juscelino desejava que a região do Triângulo Mineiro fosse a escolhida para ser a sede da nova capital, mas uma série de estudiosos envolvidos na construção da nova capital convenceram o Juscelino que não, que a capital deveria ficar estrategicamente no Planalto Central, que é onde ela está hoje. Então é uma saga gigante, né? Por que um presidente, um político decide tirar a capital de uma cidade costeira como o Rio de Janeiro, né? Mas já estava na Constituição, né? Desde a época do Império. Ele só fez cumprir, né? Então Juscelino ele foi aproveitando as oportunidades, ele foi o político certo, no momento certo e no momento que o Brasil precisava de alguém que pensasse para frente, que pensasse no futuro. Né? E Juscelino fez isso com uma equipe da mais alta competência, como Niemeyer, como Lúcio Costa, como Sayão, e uma série de outros funcionários da equipe do Juscelino que se empenharam na transferência da capital. E foi exitoso. Não só foi exitoso, Brasília é considerada um patrimônio cultural da humanidade. Né? É uma obra do governo JK Brasília. Agora, vamos voltar um pouquinho e falar do seu tio-avô, o Assis Chateaubriand. Como é que era a ligação dele com o Juscelino? Era uma ligação interessante de interesses, né? Eu sempre gosto de citar essa relação do Juscelino com o Chateaubriand, porque era o que tinha na comunicação, na mídia na época, né? Os métodos utilizados pelo Chateaubriand era o que tinha na época. Ele fez muita coisa
para o país com esses métodos, né? Agora a gente discute se valem ou não. O importante é que o Chateaubriand, em parceria com o Juscelino e com outros grandes nomes da nossa história, deixaram legados no Brasil. Especificamente, a relação do Chateaubriand com o Juscelino, eu tenho 2 episódios, 2 histórias bem interessantes, verdadeiras. Com exclusividade aqui no Agitando Podcast. Com exclusividade aqui no Agitando Podcast, mas essa história, ela foi contada pelo Gilberto Chateaubriand, filho do Chateaubriand. Ele me contou essa história quando eu o visitei lá em Porto Ferreira. E ele conta a seguinte história: o Juscelino Kubitschek, candidato Juscelino Kubitschek à presidência, procura o Chateaubriand, né, para pedir apoio dos diários associados. O Chateaubriand fala, claro, eu apoio sim, mas se o senhor for eleito, eu gostaria de ser nomeado embaixador do Brasil na Inglaterra. E o Juscelino topa de imediato. Pois bem, JK ganha a eleição e decide, né, colocar em banho-maria a promessa que havia feito ao Chateaubriand, né, de nomeá-lo embaixador na Inglaterra. Mas o Chateaubriand não falava uma frase em inglês. O JK sabia que se nomeasse o Chateaubriand, viraria problema político para ele na certa. E isso foi verdade. E aí o Chateaubriand cobra o Juscelino fala, Chateaubriand, oportunamente a gente resolve isso. Pois bem, em Erechim, no Rio Grande do Sul, aconteceu a feira dos plantadores de trigo, uma região muito forte nisso. Um galpão gigante, famílias inteiras, né, mulheres, crianças, os maridos, e está uma mesa solene montada com o presidente JK, ele convida o Tancredo também para acompanhá-lo, ele se reúne com as autoridades locais e comete um dos seus maiores erros políticos de início de governo, convidar o Chateaubriand para acompanhá-lo também nesta festa do trigo lá em Erechim. As autoridades locais falaram, o Tancredo falou, e o Juscelino, na oportunidade de falar, passa a fala dele para o Chateaubriand. E ele diz, olha, o Chateaubriand é o homem das letras, é o homem do bom texto, então ele vai falar por nós. Então o Chateaubriand pensa no seguinte, bem, agora é o momento do Juscelino me mandar para a Inglaterra, né? Ou vai ser agora, ou não vai ser nunca. E o Chateaubriand faz o seguinte discurso, Júlio. Povo de Erechim, né, meus amigos de Erechim, abandonem definitivamente o cultivo do trigo e plantem capim. Vocês terão mais dinheiro suficiente para comprar champanhes, carros importados e prostitutas para o vosso deleite. O Juscelino deve ter ficado roxo, né, de vergonha. As autoridades, inclusive bispos, da região, se levantaram e se retiraram do evento. O Juscelino vira para o lado onde estava o Tancredo e fala, eu preciso me livrar deste homem urgentemente, e manda o Chateaubriand para a Inglaterra. E lá ele faz o inferno, faz o diabo, convoca uma coletiva de imprensa, com a imprensa inglesa, falando que o tio dele tinha sido comido por um canibal aqui no Brasil. Né? Ele tira... Ele... a sede da nossa embaixada na Inglaterra, lá em Londres, ele manda tirar todos os móveis e faz uma grande festa à la Tupiniquim, né, de forma proposital, e faz as pessoas comerem em pé, sentada. E ele fala, é assim que nós comemos lá no Brasil, né? E aí chega a hora de apresentar as credenciais para a rainha Elizabeth, né? O protocolo inglês, muito rigoroso, dá 5 minutos para o Chateaubriand. Olha, o senhor tem 5 minutos de cerimônia com a rainha. E era uma cerimônia privada, né? Não tinha registro. Aí o Chateaubriand entra, sozinho, passa 5 minutos, passaram-se 10 minutos, e aí a equipe da rainha Elizabeth começa a se perguntar, meu Deus do céu, a rainha pontual. Como é que a rainha consegue ficar com o embaixador, né, por tanto tempo? 15 minutos Chateaubriand lá dentro. Aí eles decidiram abrir a porta e ver o que estava acontecendo. Abriram a porta e viram a rainha Elizabeth dando gargalhadas. Não sei do que, porque o Chateaubriand não falava inglês. Mas o Chateaubriand, boa, ele diz o seguinte, olha... comunicador, né? Comunicador. Muito. Mas estou aqui na frente de um grande jornalista, diretor da TV Cultura. Olha, seja muito bem-vindo mesmo, viu, Fábio? Com esse trabalho que você está à frente do livro,
do documentário. E eu gostaria de saber também, fora, você continua, viu? O restante aí do Chateau, mas eu gostaria de saber da sua história dentro da TV Cultura. É uma história interessante, porque eu vou para a TV Cultura de forma também despretensiosa, né? Eu entrei na TV Cultura para cuidar da rede de afiliadas, isso em 2012. Eu vou trazer uma informação inédita para você. Que beleza. Em 2012, então, eu decido prospectar a rede, levar a TV Cultura para o Brasil. E eu escolho o estado de Minas. Por quê? Minas é o estado que mais tem municípios, 845, se eu não me engano. E a primeira cidade que eu afilio uma emissora foi Diamantina, do Jequitinhonha. A TV Vale de Diamantina não é mais nossa afiliada, mas continua sendo grandes amigos. O Pedro Leonardo é um grande amigo nosso. E então eu passo a expandir o sinal da TV Cultura Brasil afora, na Amazônia, no Nordeste. Hoje a TV Cultura está presente em todo o território nacional, levando conteúdo educativo, conteúdo cultural, né, para as famílias brasileiras, né? Então isso é importante, a nossa missão é essa. E a partir disso, Júlio, eu fui absorvendo outras atividades, outros desafios. Então hoje a nossa diretoria na TV Cultura cuida da rede de afiliadas, da Univesp TV, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, universidade pública, gratuita e aberta, democrática, pelo sinal da televisão. Nós também cuidamos da TV Câmara Municipal de São Paulo, né? E hoje esse grande desafio do documentário do Juscelino, do livro fotobiográfico e de 2 grandes exposições sobre o JK. Mas a TV Cultura é um grande desafio, porque é uma TV pública, é a principal emissora pública do Brasil, pertence ao Estado de São Paulo, mas é uma emissora comprometida com o Brasil, né? E esse projeto do JK é um projeto que leva essencialmente a mineiridade, né, para a tela da TV Cultura, porque a gente com muito cuidado tem tratado dos assuntos de JK, pegando na minuciosidade, né, nos detalhes, e Minas é isso, né, além do moderno aqui em Brasília. Então é o contraste. Então nós decidimos trazer tudo isso para o nosso documentário justamente para despertar a atenção do público com um conteúdo diferente, um conteúdo... E a veracidade, né, Fábio? Sim, aquilo que tudo baseado nós conversamos hoje, tem muitas histórias sobre Juscelino que não aconteceram. Você sabe disso, você ontem mesmo escutou. Você comentou, deixou passar, é o perigo. Tem gente que lança livros de Juscelino Kubitschek que não é real. E você está trabalhando em cima do que aconteceu no governo, antes, depois, no exílio, em cima do nosso grande estadista Juscelino Kubitschek. Sem dúvida. Como é que você buscou? A equipe que você tem é da TV Cultura ou você terceirizou? Essa equipe que faz a imagem, está editando, é uma equipe que eu sei que você tem uma equipe grande. E 2 pessoas que te acompanham, principalmente o Bruno, meu sobrinho, que está aqui. Seja muito bem-vindo, Bruno. E a toda a nossa equipe, como você deixou claro, é o teu braço direito, teu braço esquerdo. Mas o mais importante é esse trabalho do livro e do documentário. É um trabalho que envolve uma equipe grande, sim, e pessoas tão apaixonadas quanto eu neste projeto, né? Então, eu venho te acompanhando, né, Fábio? Não te cortei, desculpa, imagina. Porque eu me empolgo. Você me convidou uns meses atrás, eu te acompanhei até o Catetinho, Catedral, Memorial JK. E o trabalho, eu fiquei arrepiado. Eu falei, eu não tenho paciência para aquele trabalho, é espetacular. E é um grupo que trabalhou com pessoas famosas, né? Que você estava contando comigo, são terceirizados ou são hoje da TV Cultura? São funcionários nossos lá da TV Cultura, né? Nós temos essa estrutura interna, até porque nós não vamos parar no Juscelino, né? Nós temos outras propostas, além do Juscelino e das outras atividades que eu citei, nós temos uma orquestra com 70 músicos, né? Então nós fizemos com o diretor do JK o clipe da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, e isso fez com que nós credenciássemos essa equipe para o documentário do Juscelino Kubitschek, até pela proposta de linguagem. Maravilha. Né? E o maestro? É um ou você tem
Três maestros. São 3 maestros, Ruriado Prá, nosso diretor artístico, para quem eu mando um grande abraço. Maravilha. O nosso maestro Maurício. Abraço carinhoso para todos os maestros, músicos, a todos da TV Cultura. O nosso maestro Maurício Galindo, que é quem conduz os encontros no Museu do Ipiranga, e o nosso novo maestro Guga Petri, a quem eu dou boas-vindas, se junta à equipe da nossa Orquestra Brasil Jazz Sinfônica. E é isso, Júlio, nós temos um grande desafio, né? Administrar uma orquestra, uma TV educativa, fazer parte da diretoria executiva da TV Cultura, produzir uma série documental da maior importância para a nossa historiografia, da mesma forma o livro fotobiográfico e as 2 exposições. Se não fosse a equipe, isso não seria possível. Então é um batalhão de gente ajudando nesse projeto memorialístico, e não só da TV Cultura, Júlio, é isso que eu quero deixar claro. O Arquivo Público do Distrito Federal é o nosso parceiro, o Arquivo Público de São Paulo, o Arquivo Público Nacional no Rio de Janeiro, a PUC de Goiás. Ronaldo Costa Couto, que você fala muito bem desse, tem um carinho especial por ele. Ronaldo, um amigo, e o consultor histórico da nossa série documental. Nós temos o compromisso, Júlio, com a veracidade histórica, né? Nós não iríamos fazer nada sem o lastro histórico, né? Sem a confiança do público no nosso trabalho, passando informação que não foi verificada. 1 ano e meio de trabalho, é por isso que nós estamos há tanto tempo, Júlio, nesse desafio. Por quê? Precisa sair um material, uma produção primorosa, por isso que há tanta dedicação da equipe. E você está envolvido, você e o Bruno. Sim. Eu vindo para cá, você contando que você está de férias, o Bruno também, estão aqui buscando material para ficar mais rico ainda, o livro e o documentário. Tem preço isso? Não. Emocional, não estou falando em dinheiro, nada disso. Não tem. Para você, para a sua equipe, não tem preço. Não tem. E nós sabemos que todo esse esforço, Júlio, é uma contribuição nossa para as instituições de ensino do Brasil. Né, para as novas gerações, né, Fábio? Justamente, que passarão a contar com esse material, com essas produções, né, que nós estamos tocando, para se informarem como a grade de programação, grade de ensino nas escolas, né, palestras do seu pai, Serafim Jardim, lá na casa de Juscelino Diamantina. E pai, um beijo carinhoso do senhor, saudade. Vou com o Fábio, quer dizer, não, final do mês, já estou sabendo, ou início de agosto, Fábio está vindo com a equipe, falou que o senhor vem também. Aí nós vamos combinar um almoço na Fazendinha JK. Justamente, vamos proporcionar isso. Combinar aí com o seu como é que é? O nome do marido da dona Rosana? Antônio. Seu Antônio e a dona Rosana. Antônio e dona Rosana. Que muito bem nos recebeu ontem. Nossa, na Fazendinha. Nos sentimos muito bem acolhidos. E aquele pão de queijo, cafezinho, o bolo, que delícia. Me senti assim muito bem recebido. Obrigado a você, ao Bruno e a todos também do Arquivo Público, né? O Adalberto e toda a sua equipe. Obrigado, Júlio. Para a gente é sempre uma satisfação. Agora aqui, Fábio, quero te deixar à vontade para falar mais do livro. Vamos falar bem do livro e do documentário, mas as datas já estão definidas nas cidades que você vai lançar e no Distrito Federal? Já estão definidas, mas antes disso eu gostaria de falar dos promos. À vontade. Eu vou disponibilizar com exclusividade. Né? Com exclusividade para o Agitando Podcast, 3 promos de divulgação do nosso documentário. Né? O primeiro promo com Atos Bucão, arte baseada no Atos Bucão. O segundo promo é o JK falando sobre a sua ida para o exílio. Então tem um depoimento dele que é muito emocionante. Então assistam, acompanhem com exclusividade aqui no Agitando Podcast. E o terceiro promo, a comoção do seu enterro em Brasília. Nossa. Então, são vídeos bem comoventes e eu não tenho dúvida que os ouvintes vão gostar bastante. Então, assistam, vejam com essa exclusividade trechos do nosso documentário Juscelino Kubitschek, o Reinventor do Brasil, com exclusividade no Agitando Podcast. Obrigado. Vejam e assistam aí. Fábio, e as datas? As datas. O
primeiro lançamento será em São Paulo, no dia 13 de setembro. 3 de setembro, 3, né? 3. Que é o mês que nós comemoramos o aniversário do Juscelino. 13 de setembro em São Paulo, no Memorial da América Latina, num drive-in. Depois nós faremos o lançamento aqui em Brasília, no dia 20 de setembro, no Memorial JK. Dia 27 em Belo Horizonte, na Academia Mineira de Letras. E no dia 29 na casa de Juscelino Kubitschek, lá em Diamantina, com a participação do Serafim Jardim. Nós também devemos ter um lançamento na cidade do Rio de Janeiro, só que essa data ainda nós não temos. Ficará dentro do próprio mês de setembro. Poxa, sucesso absoluto, viu, Fábio? Desejo boa sorte para você, para toda a sua equipe, sucesso mesmo. Eu gostaria até de que você mostrasse essa homenagem da Andréa Mares, que coisa mais linda, empresária, poetisa, né? Eu quero agradecer. Essa homenagem ao Serafim Jardim. Ele não está sabendo não, viu, Fábio? Meu pai está sabendo. Você foi o primeiro a receber. Muito bacana. Eu quero agradecer a Andréa e ao André Maris, né, primeiramente por nos receber, né, aqui no podcast, e depois por ela ter produzido essa homenagem, né, da mais alta importância para o nosso Serafim, que é um grande lutador. Verdade. Em Diamantina. Tenho orgulho, Minas. orgulho do meu pai. E você, Fábio, o carinho que ele tem por você. Ele fala para mim assim, Fábio é um filho para mim. É muito gostoso, né? 88 anos, quase 40 anos à frente da casa de Juscelino, em Diamantina. Que você pode contar os últimos 7 anos de Juscelino, ao lado da sua mãe, Dona Júlia Kubitschek, nosso querido Nonô e a irmã dele, Naná. É uma história bonita, né? É uma história muito bonita. E que seu pai faz parte, né? E ele mantém isso lá na casa de Juscelino, em Diamantina, né? Essa memória, os objetos, a forma como a casa era na época do Juscelino, seu pai mantém, né? E é o principal equipamento cultural de Diamantina, vejam só, é a casa de Juscelino. É o lugar que mais recebe turista em Diamantina, né? Então, tudo isso só foi possível, Júlio, porque o seu pai ouviu o JK 13 dias antes do Juscelino falecer. Ele pede para o seu pai, Serafim Jardim, olha, compra a casinha minha lá da Rua São Francisco, eu quero reformá-la e ficar lá quando eu for a Diamantina. Só que não deu tempo, né? 13 dias depois, Juscelino, infelizmente, nos deixa, e o seu pai se vê na obrigação, né, de honrar este praticamente último pedido do Juscelino. Um dos últimos pedidos do Juscelino. Foi a maneira de ele colocar para fora a dor que ele sentiu do acidente, né, da ida, né, da forma que foi o nosso grande estadista. E também aqui, eu senti essa dor por isso, há anos. A última vez que eu tinha pisado na Fazendinha JK, eu tinha 13 anos. Aí eu recebi o convite do Bruno e seu para voltar na Fazendinha JK. Isso mexeu muito comigo e hoje está mexendo, porque essa história mexe com a nossa emoção, que eu sempre, desde pequeno, sempre convivi com a família, com os amigos, com os familiares, né, da família JK, meu padrasto, primo de segundo grau, meu pai, depois que o Juscelino voltou para o Brasil, ficou 7 a 9 anos com ele, foi secretário do Juscelino, teve o Banco de NASA, né, que era do Lopes, do Rodrigo Lopes com o Barbará. Rodrigo Lopes com o Barbará, e Juscelino trabalhou também. Não, meu pai que trabalhou no Banco de NASA, Juscelino arrumou até um emprego para o meu pai, e o meu pai assessorando o Juscelino. Então, é uma história muito bonita. Aí vem você com esse livro, com um documentário, com essa história forte para Brasília, para as novas gerações. Só tenho a te agradecer de coração, você hoje aqui no podcast, agitando, e sucesso, Fábio, para você, para toda a equipe, para a TV Cultura, e conte comigo, sempre. Muito obrigado, conto sim com você, da mesma forma que você pode contar conosco, você é parte importante dessa produção, né? Tem nos acompanhado. E eu agradeço mais uma vez, né, pelo convite, pelo papo gostoso. E vai ter mais. Teremos mais oportunidades. Muito obrigado, Júlio, pelo espaço. E eu peço mais uma vez para que fiquem ligados no podcast, para acompanhar essa produção, essa série.
na TV Cultura será exibida no dia 8 de outubro. Então estaremos ligados. Estaremos. Tá aí, ó. Tá embaixo. É um capítulo. Dia 8 de outubro. Um capítulo por semana, né? Então teremos um mês de exibição. Fiquem ligados. E também com exclusividade, o podcast fará várias divulgações, vários trechos também com exclusividade para o público de Brasília e do DF como um todo. Fábio, mais uma vez, obrigado pela sua presença, Bruno, a equipe aqui do DCCast, a minha equipe, ao diretor-geral André Mares, Ivamar, o nosso querido Zé Carlos e a todos. Andréia, valeu esse presente que você deu para o Fábio, essa história linda, né, essas crônicas para o meu pai, Serafim Jardim, ele vai ficar muito feliz. E você que está conectado com a gente, dá seu like, aperta a campainha no YouTube, multiplica, fala com os amigos, familiares e vem comigo, Agitando Podcast. Até a próxima. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so down wasted.